Um presente de Deus na nossa vida. Durante algum tempo a gente já vinha fazendo essas libertações algumas vezes nos gabinetes, mas numa viagem para a Bahia, o Espírito Santo falou no meu coração: ministre coletivamente essa palavra. E eu vi um resultado assim sobrenatural, verdadeiras libertações de traumas, de problemas, de enfermidades chamadas doenças psicossomáticas, doenças que muitas vezes não têm cura para os olhos médicos, doenças que muitas vezes são tratadas em consultórios psicólogos, psiquiatras durante anos, e Jesus curando assim, num toque. Então abra o seu coração para receber nessa noite. Abra o seu coração para o Espírito Santo trabalhar isso na sua vida. Porque muitas situações na nossa vida podem ter causado uma prisão espiritual. Quando falamos de prisão, a gente confunde um pouco, porque as prisões de hoje são prisões modernas. Tem TV a cabo, tem frigobar, tem celular nos presídios. Mas vamos pensar naquelas prisões do passado, que eram verdadeiras masmorras, cavernas, lugares fechados, sombrios, escuro, frio, medo, bichos andando dentro. São prisões que são terríveis. Quando se fala em prisão, você lembra de um lugar limitador, que a pessoa não tem muita liberdade, não pode sair, sofre tormentos e torturas. Então, agora você traz isso para o lado espiritual. E aí você entende o que uma prisão causa, as consequências. E as prisões, elas podem ter tido início desde o ventre materno, quando houve rejeição paterna, quando houve rejeição materna, quando houve abandono paterno, quando houve abandono materno, quando o pai não assumiu a criança que gerou, e quando a mãe, muitas vezes também, não quis cuidar, entregou para uma adoção. Isso gera um aprisionamento espiritual da rejeição. E a criança já nasce com sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, sentimentos até mesmo de morte. Porque muitos pais pensam no aborto, falam no aborto, tentam o aborto, e isso gera o sentimento da morte da criança, que já nasce aprisionada pelo medo da morte. Situações que vão acontecendo e a pessoa sente que está dentro de uma prisão. Ministramos uma mulher na Bahia que na hora da libertação ela se encolheu. Ela estava tendo medo, porque espiritualmente a pessoa fica aprisionada exatamente no local do trauma. Está entendendo isso? Sim ou não? Não é regressão. Obrigado. Não é regressão. A pessoa fica aprisionada naquilo que sofreu. A ciência tenta explicar, dizendo que o nosso cérebro tem um sistema de defesa, um mecanismo de defesa, que bloqueia aquilo que foi o trauma. Dificilmente a pessoa consegue se recordar claramente o que aconteceu, que gerou o trauma. E nós temos visto Jesus libertar a pessoa e a memória dela ser travada. Uma pessoa que tem uma prisão espiritual, a memória dela, a mente, também pode ficar aprisionada. E a pessoa tem dificuldade de raciocínio, dificuldade de memorização, dificuldade de aprendizado. Algumas crianças são chamadas de retardadas até uma idade por dificuldade de aprendizado. Ministramos duas irmãs do Canadá, que as duas tinham os mesmos sintomas. Uma disse: eu
fui chamada de retardada até os meus 9 anos. E a outra disse, eu era chamada até os 12. Duas irmãs. Os pais levavam para todos os psicólogos para tentar resolver e não conseguia. Uma delas disse, eu acho que eu sofri um abuso, mas eu não sei como foi. Eu não sei quando foi. Eu acho que eu sofri um abuso sexual. E quando nós fomos ministrar, em que a primeira coisa que nós fizemos foi tirar a memória dela da prisão do esquecimento, dali a pouco a memória dela começou a vir como um turbilhão de imagens. E ela viu a cena, ela recordou da cena, em que ela tinha 3 anos de idade, quando ficava debaixo do cuidado de uma babá, e essa babá ganhava dinheiro, e os homens entravam e tinham relações sexuais. Misericórdia. Primos, parentes. E detalhe, os pais eram missionários. Enquanto estavam criando vidas, o diabo estava destruindo as filhas. Foi terrível. Foi terrível. Porque quando uma irmã falou isso, já pensei, a outra deve ter sofrido o mesmo. E foi. As duas irmãs passaram pela mesma tortura. Elas escondiam debaixo da cama e eram arrastadas